Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Naruto, o Ninja Médico, Parte 2, Capítulo 12, Konogakakuri. Havia uma razão pela qual era chamada de Vila Oculta nas Folhas. Em grande parte, o motivo pelo qual ela tem esse nome é porque a exuberante folhagem verde cobre quase 1/10 da área da vila. Não era exagero dizer que era uma vila construída dentro de uma floresta. Tachibana estava passeando por uma floresta nos arredores de Konoha, segurando um punhado de kunai. Seus olhos examinavam a área periodicamente, procurando por vestígios de animais selvagens. Ontem mesmo ele teve um pensamento peculiar. Curar humanos lhe concede pontos de atributo, mas e quanto à cura de animais? Primeiro, ele comprou alguns peixes no mercado e voltou para casa para fazer experiências, mas descobriu que o sistema de benevolência do curandeiro não respondia. Mas isso não significa que Tachibana falhou. Também é possível que os peixes estivessem fracos demais para fornecer qualquer valor de atributo. Para verificar sua hipótese após suas tarefas de hoje, Tachibana se aventurou nas florestas de Konoha em busca de cobaias adequadas. Não havia muitas feras ferozes à espreita perto de Konoha, pois os ninjas geralmente eram encarregados de afastá-las. Mas por que não removê-los completamente? Por um lado, ajuda a manter o equilíbrio ecológico da floresta. Por outro lado, durante os anos de paz, quando Konoha recebe menos missões de combate, essas feras podem fornecer experiência de combate para genins e até mesmo chunin, matando 2 coelhos com uma cajadada só. Rugido. Um rugido estrondoso quebrou o silêncio da floresta. Ao olhar para o urso pardo gigante à sua frente, a surpresa passou pelo rosto de Tachibana. A sorte sorriu para ele ao encontrar um alvo importante tão rapidamente. Quando o urso percebeu o intruso humano, em vez de fugir com medo, ele olhou para Tachibana com grande interesse. De repente, ele se tornou mais agressivo, com sua pata enorme descendo violentamente. Um impacto direto seria, sem dúvida, trágico, mas Tachibana não demonstrou um pingo de medo. Assim que a pata do urso estava a poucos centímetros de distância. Agite! A técnica de cintilação corporal foi ativada e ele desapareceu do local. O urso atordoado parecia perplexo com o desaparecimento repentino do humano. Besta tola, não olhe para lá, estou atrás de você, disse Tachibana com voz arrastada e preguiçosa. Ele então deu um chute poderoso, fazendo o urso voar pelo ar antes de colidir com uma árvore alta, fazendo chover uma chuva de folhas. É de se perguntar como as árvores de Konoha conseguem crescer tão altas e grossas. Ambientado em sua vida passada, seriam necessários vários impactos terríveis para derrubar um deles. Vendo o urso se esforçar para ficar de pé, Tachibana não perdeu tempo. 2 golpes rápidos e a poderosa fera ficou inconsciente. Próximo passo, tratamento, ele murmurou, brandindo uma kunai para infligir aleatoriamente 2 ferimentos novos. Um brilho verdejante envolveu os cortes, e logo eles desapareceram sem deixar vestígios. E curou uma fera, mais 1,3 de constituição. Sucesso! Tachibana ficou encantado e seu palpite se mostrou correto. Curar não-humanos também lhe concederia pontos de atributo. E era a constituição que ele desejava desesperadamente. Os ninjas eram seres de alto calibre, capazes de desencadear ninjutsus que rasgavam os céus e queimavam a terra. Mas também podiam perecer facilmente diante de uma kunai bem posicionada ou de um explosivo. Atualmente, os atributos de Tachibana estavam grosseiramente desequilibrados, seu chakra atingindo um nível impressionante, enquanto sua constituição mal ultrapassava a de um chunin comum. Mas ele não se preocuparia mais, não com esses moradores da floresta como fazendas de atributos fortuitos. Dando uma última olhada no urso em coma, Tachibana rapidamente seguiu em frente, continuando sua caça por outros animais. Os esforços de uma tarde renderam 3 ursos e 2 javalis adicionais, uma captura bastante recompensadora. Assim que ele se preparou para partir após tratar o último javali, Tachibana de repente sentiu uma presença. Voxax! Sem aviso, a kunai em suas mãos voou direto para uma árvore alta próxima. Uma figura se materializou, desviando sem esforço a kunai para o céu com um estrondo retumbante. Peço desculpas, não tive a intenção de causar danos ao observar seu treinamento. Só fiquei preocupado que uma criança pudesse correr perigo. Depois de desviar da kunai, o homem não fez mais movimentos hostis, em vez disso, ofereceu a Tachibana um sincero pedido de desculpas. E Tachibana reconheceu claramente seu rosto. O ilusionista mais forte da atualidade e o melhor mestre Uchiha. Não o infame fugitivo do futuro, mas o próprio Shizui Uchiha. Não precisa se desculpar. Este foi apenas meu treinamento de rotina, respondeu Tachibana calmamente. Aliviado por Tachibana tê-lo entendido, Shizui relaxou um pouco. Espiar casualmente o treinamento de outro ninja era considerado muito rude. Agite! As pupilas de Tachibana se contraíram em choque ao testemunhar o movimento instantâneo de Shizui. Que velocidade incrível para a técnica de cintilação corporal. Foi praticamente um teletransporte. Ele não detectou nenhum movimento de Shizui. Saudações, eu sou Shizui Uchiha. O homem sorriu calorosamente, oferecendo a mão em um gesto respeitoso, impróprio para a juventude de Tachibana. Olá, eu sou Kamiyo Tachibana, respondeu o jovem ninja, apertando a mão de Shizui sem distanciamento nem intimidade. Embora Tachibana tenha achado o homem um tanto confuso por revelar sua posse da técnica do Mangekyou Sharingan, Koto Amatsukami, e até mesmo tentar usá-la para evitar o golpe Uchiha, pelo menos ele não precisava se preocupar com mais intenções desse indivíduo em particular. Assim, eu te conheço bem, o sorriso de Shizui se alargou jovialmente. O gênio médico em ascensão de Konoha, com a promessa de um dia superar até mesmo as habilidades lendárias de Tsunade-sama. Ele tinha testemunhado Tachibana tratando os animais momentos antes. Em uma idade tão tenra, quem mais em Konoha poderia usar ninjutsu médico além de Tachibana? Você me bajula, Shizui-senpai.
Tsunade-sama é meu ídolo. Como eu poderia superá-la? Disse Tachibana com a maior modéstia, suas palavras totalmente sinceras. Com sua sabedoria transcendente, como ele poderia se comparar? Talvez somente uma futura Hinata tenha uma chance. A humildade de Tachibana só aumentou ainda mais a estima de Shizui. Ao notar as bandagens enroladas no torso do homem, uma ideia surgiu na mente do jovem ninja. Shizui-senpai, você parece ferido. Se não se importar, eu posso tratar seus ferimentos. Enquanto falava, Tachibana exibiu um sorriso inocente e cativante, com os olhos cheios de expectativa esperançosa voltados para o renomado Uchiha. Capítulo 13. Shizui tinha acabado de retornar de uma missão secreta fora da vila. Os ferimentos que marcavam seu corpo eram os presentes desesperados de despedida de um inimigo abatido antes de sua morte. Shizui não se surpreendeu que Tachibana conseguisse discernir seus ferimentos. Como se sabia, ele era médico e muito bom nisso. No entanto, ele não esperava que os jovens fossem tão prestativos a oferecer tratamento. A reputação de Shizui entre o clã Uchiha desempenhou um papel importante. Como capitão de longa data da Força Policial Militar de Konoha, encarregado de fazer cumprir as leis da vila, isso tornou os Uchiha notórios dentro dos muros de Konoha. Mesmo durante sua gestão na Anbu, seus companheiros de equipe mantiveram distância, com apenas alguns o considerando um amigo. Embora os membros de seu clã soubessem, eles demonstraram total indiferença. Aos olhos orgulhosos dos Uchiha, os fortes não precisam ceder às opiniões dos outros. Mas aqui Tachibana se ofereceu para curar suas feridas. Esse gesto altruísta superou as expectativas de Shizui. Tachibana, qual é a sua opinião sobre o clã Uchiha? Ele perguntou, investigativo. O jovem ficou momentaneamente sem palavras. Ele só queria tratar os ferimentos de Shizui e talvez ganhar algo benéfico em troca. Por que levantar opiniões sobre os Uchiha? No entanto, as necessidades do paciente ainda devem ser atendidas. Sou apenas uma criança que não teve contato real com outros Uchiha, respondeu Tachibana honestamente. Você é a primeira pessoa que conheço. Até agora, minha impressão tem sido bastante positiva. Era verdade, ele nunca havia encontrado nenhum outro membro do clã Uchiha antes. Mesmo no hospital, seus caminhos nunca se cruzaram. Shizui sentiu uma ponta de decepção ao ouvir essa resposta. Suspirar. Mas então, que percepção profunda poderia ser esperada de uma criança? Chega de conversa, o tempo gasto conversando fez com que suas feridas piorassem ainda mais, Tachibana insistiu impacientemente. Com um sorriso de concordância, Shizui desamarrou suas bandagens. Um ferimento leve, que teria sarado em poucos dias, de qualquer forma. Tachibana não deu importância, concentrando-se apenas no tratamento para adquirir atributos. Como Shizui insistiu, ele não tentou dissuadi-lo. Logo, o ferimento fechou completamente sob o ninjutsu médico especializado de Tachibana. Uchiha Shizui curado. Obteve talento de linhagem Uchiha, atributo Yin Chakra. Um brilho de surpresa passou pelos olhos de Tachibana. Isso foi um verdadeiro tiro certeiro em sua alma. Os dois principais aprimoramentos de linhagem do mundo ninja, o corpo sábio e o Doujutsu Sharingan, agora estavam ao seu alcance. Shizui ficou maravilhado ao sentir a ardência agonizante do ferimento desaparecer sem deixar vestígios. Esse nível de proeza médica estava quase no mesmo nível da própria Tsunade-sama. Talvez até superasse as habilidades lendárias do Sannin? Depois de se separar de Shizui, Tachibana foi direto para casa sem parar. A coleta de hoje foi imensa, e não apenas por liberar o potencial do Sharingan. Foi a descoberta de um meio de aumentar continuamente sua constituição. Tachibana sabia que enquanto persistisse em ferir as feras da Floresta Proibida, sua força física poderia eventualmente transcender os limites de qualquer ninja comum, eliminando sua maior fraqueza. Entretanto, os pontos de atributos necessários não seriam uma soma insignificante. Ao chegar à porta de sua casa, Tachibana encontrou dois indivíduos inesperados. Senhor Terceiro Hokage, e Naruto? Ele proferiu, perplexo com o velho e o jovem que o aguardavam. Os gritos animados de Naruto rapidamente resolveram sua confusão. Tachibana, você é tão malvado, nem me contou seu aniversário. Se o Hokage não tivesse mencionado, eu não saberia que seu aniversário era hoje. Aniversário? Tachibana congelou atordoado. Quando ele atravessou mundos pela primeira vez, foi no dia da Fúria da Raposa de 9 Caudas. Mais tarde, com a morte de seus pais, ninguém jamais o informou sobre sua data real de nascimento. Foi realmente hoje? 6 de junho, um dia realmente auspicioso. O terceiro Hokage sorriu gentilmente para o jovem perplexo. Somente pela notável habilidade inata de Tachibana em ninjutsu médico e suas impressionantes reservas de chakra, Hiruzen sentia imensa satisfação. Mas, acima de tudo, foi o espírito compassivo de cura do menino que realmente o impressionou. Nos últimos 6 meses, chova ou faça chuva, Tachibana compareceu diligentemente ao hospital de Konoha todas as manhãs, sem falta. Essa dedicação altruísta por si só foi suficiente para que o terceiro preparasse Tachibana como futuro sucessor de Tsunade. Se não fosse pela tenra idade do garoto, Hiruzen o teria avidamente aceitado como aprendiz. No entanto, ele não perderia a oportunidade de criar um vínculo com o jovem prodígio. O paradeiro de Tsunade permaneceu desconhecido enquanto ela vagava pelas terras. No entanto, Hiruzen acreditava que quando soubesse do imenso potencial de Tachibana, ela nunca rejeitaria um talento tão raro como seu discípulo. E assim, acompanhado pelo terceiro Hokage e Naruto, Tachibana passou seu primeiro aniversário neste novo mundo cercado de companhia atenciosa. Antes de partir, Naruto apresentou seu presente, um cupom para 5 tigelas grátis no Ishiraku Ramen. Tachibana aceitou com um sorriso agradecido, mas o presente do terceiro o surpreendeu ainda mais. Tachibana, seu serviço dedicado ao hospital de Konoha por si só já é suficiente para garantir uma promoção ao posto de Chunin, declarou Hiruzen solenemente. No entanto, você ainda é muito jovem, e acredito que suas aspirações vão muito além do papel de um mero ninja médico. A voz do terceiro assumiu um tom sério.
Portanto, selarei todos os registros de suas realizações por enquanto. Assim que você se formar na Academia Ninja, juro desfazê-los e reconhecê-los integralmente. E aqui, este pergaminho contém a técnica do clone das sombras. Considere o meu presente de aniversário para você. Como mencionado, Tachibana não tinha nenhum apego especial à obtenção de patente. Mas a técnica do clone das sombras chegou justamente quando ele mais precisava. Dentro de um ano, ele se matricularia na academia, não deixando nenhuma oportunidade de continuar suas funções no hospital. A técnica de clonagem resolveu esse problema facilmente. Obrigado, pessoal. Vendo a alegria de Tachibana, Hiruzen ficou satisfeito porque seu presente foi bem recebido. Simultaneamente, ele percebeu o interesse crescente do jovem no desenvolvimento do ninjutsu. Do lado de fora, o Naruto desanimado reclamava sobre aprender novas técnicas também, apenas para levar uma rápida pancada na cabeça. Primeiro domine corretamente o jutsu de transformação que lhe ensinei, depois discutiremos mais técnicas. O terceiro repreendeu severamente. Com o choro de Naruto desaparecendo à distância, os dois se despediram. Agora sozinho, Tachibana mal conseguia conter sua ânsia de estudar a técnica do clone das sombras. Surpreendentemente, depois de apenas 2 tentativas fracassadas, ele dominou o jutsu de clonagem. Amanhã mandarei um clone das sombras para o hospital. Se ele acumular pontos, posso ficar completamente preguiçoso a partir de então. Ao descobrir esse milagre da preguiça, a verdadeira natureza de Tachibana começou a emergir. Se não fosse pela grave crise que ele sabia que estava por vir, ele nunca teria se esforçado tanto. A vida deliciosa de um preguiçoso me aguarda. O terceiro Hokage lhe presenteou com o jutsu do clone das sombras hoje, não precisa se preocupar. Quando Orochimaru inevitavelmente matou o líder idoso, Tachibana jurou recuperar o chakra corporal do homem. Olhando para o tranquilo céu noturno, Tachibana fez este juramento solene em seu coração. E não muito longe dali, dentro do complexo Uchiha, 2 homens também discutiam sobre o peculiar jovem ninja. Capítulo 14. Konogakakure tem 2 clãs prestigiados, os Hyuga e os Uchiha. O complexo Hyuga ficava no círculo interno de Konoha, não muito longe da residência Hokage, conhecido como domínio interno da vila. Os Uchiha, no entanto, tiveram um destino menos invejável. Devido à fúria da raposa de 9 caudas, muitos testemunharam seu par de olhos ameaçadores com Sharingan. Fugaku ordenou que os membros de seu clã recuassem e evitassem ações precipitadas naquela noite, pretendendo aguardar o retorno do quarto Hokage para uma explicação. No entanto, o quarto morreu tragicamente, deixando Hiruzen Sarutobi para reassumir a liderança. Os aldeões ficaram ressentidos com a aparente inação dos Uchiha, enquanto os superiores ficaram desconfiados do possível envolvimento deles com o homem mascarado que controlava a Kyuubi. Enfrentando a animosidade de ambas as frentes, o desesperado Uchiha não teve escolha a não ser se mudar para os arredores da vila, bem longe do centro político de Konoha. Shizui sentou-se no topo do telhado, olhando para a lua brilhante pairando no céu noturno. Embora ainda não fosse adulto, seus fardos pesavam mais do que a maioria dos homens adultos. O clã Uchiha, a vila, o Hokage, Danzou, o chefe do clã, uma teia emaranhada de relacionamentos complexos deixou Shizui lutando para navegar em um meio termo precário. Konoha ficou cada vez mais descontente com os Uchiha, enquanto a rebelião fervilhava ferozmente dentro do próprio clã. Até mesmo Shizui foi designado pelo terceiro Hokage para monitorar seu querido amigo Itachi. Peço desculpas pela demora, Shizui-san. Sasuke insistiu que eu o acompanhasse, uma voz jovem chegou aos seus ouvidos. Saindo de sua contemplação, Shizui ofereceu um sorriso caloroso em saudação. Itachi, não há necessidade de tanta cautela entre nós. O recém-chegado não era outro senão o lendário prodígio Uchiha que começou a questionar o significado da vida na Terra à idade de 6 anos, o próprio Itachi Uchiha. O propósito de Shizui ao convocar seu amigo era obter alguma informação sobre os assuntos internos do clã. Entretanto, as notícias que Itachi trouxe não foram nada animadoras. Nas recentes reuniões do clã, a facção Linha Dura dos Falcões dominou completamente os procedimentos, influenciando até mesmo o pragmático chefe do clã, Fugaku, com sua retórica inflamatória. O Uchiha agora poderia ser apropriadamente descrito como um barril de pólvora, a menor faísca ameaçando desencadear uma detonação catastrófica. Shizui-san, se isso continuar, um conflito aberto entre o clã e a vila parece inevitável, alertou Itachi, percebendo claramente a hesitação de seu pai. Mas a dura verdade permaneceu. Os Uchiha não tinham chance contra todo o poder de Konogakakure. Não entre em pânico, Itachi. Uma solução já está se formando na minha mente, Shizui assegurou, acariciando afetuosamente a cabeça do garoto enquanto admirava sua postura. Simultaneamente, uma decisão crucial se solidificou dentro dele. Ele usaria sua própria força para suprimir a crescente insurreição do clã. Entretanto, ele ainda precisaria consultar o terceiro Hokage para determinar o melhor curso de ação. Depois de discutir o assunto delicado, Shizui presenteou Itachi com uma anedota divertida de sua última missão fora da vila. Mencionar Tachibana no final despertou o grande interesse de Itachi. Então esse garoto vai fazer 5 anos este ano? Parece que ele vai entrar na academia junto com Sasuke no ano que vem. A capacidade de cura dele é realmente tão formidável quanto você afirma? Um toque de ceticismo surgiu na voz de Itachi em relação à avaliação elevada de Shizui. Para uma criança de 5 anos dominar o ninjutsu médico parecia um exagero astronômico, mas ser comparada à própria Tsunade-sama, ainda por cima. Shizui entendeu muito bem as dúvidas do amigo, tendo inicialmente lutado para acreditar antes de testemunhar o feito em primeira mão. Sua expressão tornou-se grave. Não se pode exagerar nessas coisas, Itachi. A habilidade de cura de Tachibana foi a maior que já vi em toda a minha vida. De acordo com a inteligência da Anbu, ele pode até mesmo curar as feridas mais profundas e ocultas. Não subestime. Itachi, o gênio aclamado desde a infância, também enfrentou seus próprios fardos únicos.
Despertar o Sharingan prematuramente causou graves danos físicos, evidenciados pelos ataques de tosse cada vez mais frequentes de Itachi, já que seus olhos agora exibiam o Sharingan. Ver a sinceridade inflexível de Shizui finalmente convenceu o jovem Uchiha da gravidade por trás de suas alegações. Itachi sabia do cuidado inabalável de seu querido amigo e da preocupação com seu bem-estar. Entendo, Shizui-san. Amanhã vou ao hospital de Konoha para procurar esse garoto. Então, Shizui Uchiha recomendou que você me procurasse? Na manhã seguinte, o clone das sombras de Tachibana recebeu seu primeiro paciente do dia, o próprio Itachi Uchiha. O jovem estoico assentiu afirmativamente. O irmão Shizui elogiou sua proeza no ninjutsu médico, afirmando que você poderia me ajudar. Um lampejo de espanto surgiu no rosto do Ambu quando ele viu o rosto jovem de Tachibana. De fato, todos os tipos de gênios podem surgir das fileiras da folha oculta. Tachibana entendeu a situação e não se deu mais ao trabalho de falar, prosseguindo diretamente com seu tratamento. Colocando as mãos firmemente sobre o peito de Itachi, ele canalizou seu chakra verde de cura. Este caso se mostrou particularmente desafiador. 2 minutos inteiros se passaram antes que o prompt do sistema finalmente se manifestasse. Uchiha Itachi curado. Ganha mais 1,5 de espírito, transformação da natureza fogo mais 36, 8 pontos. Parecia que sua estratégia de clone de sombras sem esforço provou ser um sucesso retumbante. A alegria cresceu dentro de Tachibana enquanto visões de seu futuro indolente dançavam sedutoramente diante de sua mente. Descansando preguiçosamente ao lado de Hinata, saboreando seus cuidados carinhosos enquanto um clone abnegadamente curava os doentes da vila no hospital. Enquanto o outro se aventurou nas profundezas da Floresta Proibida, selecionando meticulosamente as feras locais para cultivar seus aprimoramentos de atributos. Que perfeição absoluta! Quanto a Itachi, suas expressões externas não revelavam nada da tempestade que o assolava por dentro. Uma pessoa conhecia a condição do seu corpo melhor do que qualquer pessoa de fora poderia perceber. Ele sentiu claramente que a fadiga debilitante que o atormentava diminuía gradualmente, a dor surda atrás dos olhos se transformava em um frescor reconfortante. Estou completamente curado? Ele ousou perguntar timidamente. Ao ouvir suas palavras, Tachibana acenou com a mão, dispensando-o. Que pensamentos estão ocupando sua mente agora? Você foi apenas meu primeiro paciente a necessitar de um tratamento tão longo. Seu estado de saúde se mostrou muito mais grave do que o inicialmente previsto. Testemunhar o jovem analisar seus sintomas com tanto distanciamento clínico e maturidade fez com que Itachi franzisse a testa inconscientemente. Comparado a essa criança composta e quase anormalmente segura de si, seu próprio e amado irmãozinho Sasuke parecia dolorosamente carente e bem infantil. Muito bem, caso sinta algum efeito persistente nos próximos dias, sinta-se à vontade para retornar, declarou Tachibana solenemente. No entanto, se este tratamento for eficaz, não posso fornecer mais cuidados no momento. Com essas palavras, ele bruscamente dispensou o velho Uchiha de sua presença. Uma inexplicável sensação de inquietação incomodou Itachi enquanto ele partia. Algo no comportamento do curandeiro contrastava estranhamente com a recomendação entusiasmada de Shizui. Ele não conseguia se livrar da estranha sensação de que Tachibana nutria algum tipo de antipatia velada especificamente por ele. Infelizmente, a intuição de Itachi estava correta. Apesar de toda sua inteligência prodigiosa e força formidável, Tachibana achava difícil sentir qualquer coisa além de repulsa por alguém que podia sacrificar tão cruelmente seu próprio clã para proteger um único irmão. Itachi escolheu massacrar todo o seu clã para proteger seu irmão mais novo, Sasuke. Em contraste, o alto sacrifício de Shizui para evitar o golpe carregava uma nobreza incomensurável aos olhos de Tachibana. Aos olhos de Tachibana, seus princípios eram completamente diferentes. Assim, apesar do alardeado intelecto genial e da força formidável de Itachi, Tachibana achou difícil considerar o prodígio Uchiha como algo além de deformado. No entanto, ele interiormente zombava dos ideais distorcidos de devoção fraternal de Itachi levados a um extremo tão abominável. Capítulo 15. Quanto aos eventos que se desenrolavam através da perspectiva de seu clone das sombras, Tachibana permaneceu alheio por enquanto. No entanto, ele recebeu as notificações do sistema e acumulou pontos de atributo diretamente. Imediatamente, Tachibana criou um segundo clone de sombra. O que ele aprendeu foi a técnica do clone das sombras, não sua variante multiforma. Mas isso não o impediu de manter vários clones simultaneamente. Tachibana havia testado isso na noite anterior. Manter 2 ou 3 clones de sombra não causou nenhuma pressão significativa em suas reservas de chakra. Seu dever é localizar feras na floresta e contribuir para a segurança e estabilidade de Konoha. Tachibana instruiu seu clone recém-formado solenemente. Testemunhando o tom presunçoso do original, o clone não conseguiu evitar revirar os olhos com desdém. Esse cara era um caso perdido, se exibindo até mesmo quando se dirigia a si mesmo. Depois de ver o clone #2 partir, Tachibana abraçou completamente seu novo estilo de vida indolente com zelo. No entanto, uma persistente sensação de desconforto o atormentava. Será que ele já estava um pouco acostumado demais com aquela agitação anterior? Não, tais pensamentos são perigosos. Não posso permitir que ideias tão doentias criem raízes. Ele se repreendeu veementemente. Entretanto, depois de passar a manhã inteira apenas preguiçosamente na cama, Tachibana descobriu que não conseguia mais suportar tal preguiça indolente. Incapaz de simplesmente ficar à toa, ele se levantou com determinação relutante.
Ultimamente, Hinata também havia começado seu treinamento formal de clã, deixando sua agenda diária extremamente cheia, com pouco tempo para visitas. Isso representava as exigências padrão impostas àqueles nascidos em linhagens ninjas. Desde tenra idade, eles eram instruídos sobre os costumes militaristas de suas famílias. Ao atingir um certo nível de maturidade, os árduos ensinamentos nas técnicas exclusivas do clã começariam. Lembrando-se do tratamento severo que Yashi Yuga deu a Hinata, a testa de Tachibana franziu em consternação. Se pudesse, ele desejava invadir o complexo Yuga e ter uma conversa séria com seu futuro sogro. Não havia nada inerentemente errado com o treinamento rigoroso em si, os métodos empregados importavam igualmente. A pressão implacável e sufocante só iria minar ainda mais a frágil autoconfiança de Hinata. No entanto, Tachibana permaneceu muito fraco para desafiar os guardas de elite Yuga, muito menos seu patriarca. Essa percepção sóbria baniu qualquer outra inclinação indolente de sua mente. Depois de um almoço sucinto, Tachibana vestiu seu traje de treinamento e foi até uma das instalações públicas de Konoha. A vila ostentava vários terrenos dedicados a exercícios ninjas que Tachibana nunca havia utilizado antes. Agora parecia um momento tão apropriado quanto qualquer outro para começar a praticar ninjutsu a sério. Kamiyo Tachibana? Idade, 5 anos. Constituição, 155, despertar do corpo sábio. Espírito, 103, Sharingan adormecido. Chakra, 4.7. Habilidades. Controle de chakra nível 5. Arremesso, nível 8. É técnica da grande bola de fogo nível .4, entre outras. Naturezas dos chakras. Vento, relâmpago, terra, fogo, água e yin yang. Pontos. 3.265. E avaliação. Enorme poder inexplorado, ansiando por refinamento e maestria. Somente com força bruta, o poder de Tachibana já superava a maioria dos Chunin. Um painel inspirador marcado por uma avaliação contundente. Isso resumiu a situação atual da Tachibana em poucas palavras. Até mesmo o ninja copiador Kakashi desenvolveria enxaquecas diante da enorme densidade de chakra que Tachibana conseguia liberar em bombardeios de ninjutsu. No entanto, sua experiência geral em combate permaneceu lamentavelmente deficiente. As lutas ninjas dependiam de muito mais do que apenas reservas de chakra e ninjutsu. Caso contrário, qualquer um que dominasse esses princípios básicos poderia simplesmente dominar toda a oposição pela força bruta. No mínimo, Tachibana estava atrás até mesmo dos ninjas iniciantes comuns quando se tratava de selos de mão. No momento, ele mal conseguia formar 3 selos por segundo, uma taxa ridiculamente lenta que trazia riscos fatais em cenários de combate reais. O sistema também não rastreou a tecelagem de selos como uma habilidade distinta, não fornecendo atalhos para melhorar rapidamente. Mas tais conveniências tinham pouco apelo, independentemente disso. Quando qualquer ninjutsu alcançava o nível 9 de maestria, a maioria podia ser usada sem selos de mão, apenas por meio de foco mental. Até atingir esse ápice elevado, no entanto, Tachibana precisaria treinar diligentemente suas formações de selos por meio de práticas rigorosas. Não existia um caminho fácil para o poder. Com licença, quais campos de treinamento estão desocupados no momento? Perguntou Tachibana ao funcionário da instalação. O atendente olhou para o pequeno jovem com ceticismo. Jovens alugando terrenos para uso pessoal eram realmente algo bastante raro. No final, ele não disse nada, apenas consultou a lista antes de responder. O campo de treinamento 22 permanece vago no momento. Vocês podem utilizá-lo até às 18 horas desta noite. A taxa é de 1.000 ryu. Tachibana sentiu brevemente, achando o preço mais do que justo enquanto mostrava os fundos. As áreas de treinamento de Konoha não eram simples espaços abertos. Cada uma ostentava uma variedade de equipamentos e comodidades especializadas. Alugar instalações tão premium por uma tarde inteira por 1.000 ryu só poderia ser considerado bastante razoável e uma alocação consciente dos recursos da vila. Cobra, carneiro, macaco, javali, cavalo, tigre. Estilo fogo. Ótima técnica de bola de fogo. Em perfeita sincronia com os selos de mão, o chakra de Tachibana aumentou e se uniu antes de exalar uma enorme esfera flamejante com mais de 4 metros de largura. O calor escaldante do incêndio deixou marcas de queimaduras feias na área gramada. Felizmente, Tachibana mirou no reservatório do campo de treinamento, caso contrário, um incêndio descontrolado poderia ter começado. Mesmo assim, as intensas ondas de choque térmico evaporaram uma porção perceptível das águas do pequeno lago. De acordo com os dados do painel do sistema, 3 fatores principais determinaram o poder ofensivo por trás de qualquer ninjutsu que Tachibana utilizasse. O primeiro era o nível geral de maestria da técnica. Níveis mais altos significavam maior poder bruto. O segundo era a proficiência em transformação da natureza do seu chakra correspondente. Quanto maior sua maestria, mais potente qualquer ninjutsu elemental se tornava ao utilizar essa natureza. Isso basicamente agiu como um impulso inato. Terceiro e último, estava o grande volume de chakra canalizado para cada técnica. Simplificando, mais produção de chakra resultou em mais poder destrutivo de ninjutsu. No entanto, isso não significava que Tachibana poderia gastar demais de forma imprudente sem restrições. Injetar muito chakra além do seu controle inevitavelmente faria com que o jutsu se desestabilizasse espetacularmente. Assim, o controle primoroso dos chakras formou a verdadeira chave para desbloquear um poder maior no ninjutsu, aumentando seu limite pessoal de chakra para cada técnica. Com esses fatores em mente, Tachibana formulou os principais objetivos de seu atual regime de treinamento. O primeiro e mais importante era refinar a precisão do seu controle de chakra para aumentar seu limite pessoal de chakra. Por alguma razão inexplicável, talvez uma influência do sistema, seus talentos nessa área se mostraram bastante prodigiosos. Os exercícios básicos de controle de chakra de andar na árvore e na água eram realizações triviais.
Ele agora conseguia realizar manobras de balé sobre as menores superfícies líquidas sem suar a camisa. Sua segunda prioridade era dominar a transformação da natureza dos chakras. Enquanto a maestria do ninjutsu tinha que ser desenvolvida individualmente para cada técnica, a transformação da natureza fornecia melhorias generalizadas em todas as afinidades elementais. Das 5 naturezas padrão, o inspirador estilo relâmpago ressoou mais profundamente com Tachibana, relembrando o poder absoluto das incontáveis técnicas da linha Chidori dos futuros pilares Sasuke e Kakashi. Tachibana decidiu que sua jornada elemental começaria com o domínio da liberação de relâmpagos. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 16. Durante os meses seguintes, Tachibana se dedicou totalmente a dominar a transformação da natureza do chakra do relâmpago. Fundamentalmente, a transformação da natureza dependia da percepção elemental e da sincronização do ninja. Para treinar a liberação de vento, era preciso sintonizar o chakra com as rajadas de vento, incorporando aquele fio afiado. O fogo exigia o aumento contínuo das temperaturas de combustão interna até que a menor faísca detonasse em infernos furiosos. O estilo relâmpago que Tachibana escolheu focou em aumentar a velocidade e o poder destrutivo das correntes elétricas. Seu regime de treinamento provou ser notavelmente simples. Ele constantemente convertia seu chakra em descargas elétricas crepitantes antes de liberá-las em rajadas controladas. Nada supera a prática persistente e perfeita. Com suas imensas reservas, Tachibana podia dedicar muito mais horas diárias do que a maioria dos ninjas comuns. Seu progresso se mostrou impressionantemente visível. O dia 10 de outubro chegou num piscar de olhos. O abraço frio do outono já havia envolvido a folha oculta há muito tempo. No entanto, o clima ameno de Konoha garantiu que até o final do outono permanecesse confortavelmente quente. Naquele dia em particular, no entanto, nuvens de tempestade ameaçadora se formaram no céu, cobrindo toda a vila com uma sensação opressiva de tristeza. Tachibana interrompeu seu treinamento naquele dia, vestindo um sombrio vestido de luto preto antes de recuperar um buquê de ásteres roxos cuidadosamente preparados. Está na hora. Com um rosto estoico e inexpressivo, ele saiu solenemente. Muitos outros vestidos de forma idêntica encheram as ruas, todos marchando em procissão silenciosa em direção ao mesmo destino. 5 anos atrás, neste dia, muitas pessoas de Konoha perderam para sempre familiares e amigos queridos. Todos os anos, sem exceção, inúmeras pessoas se reuniam no cemitério memorial da vila para homenagear a memória de seus entes queridos falecidos. Diante do monumento gravado com os nomes de seus pais, Tachibana gentilmente colocou as flores no chão. Ásteres roxos, as pétalas sussurram sobre memória, recordação e reflexão profunda. Desde que chegou a este mundo ninja, ele nunca teve a chance de se reunir com seus pais nesta vida antes de sua morte prematura. Estou grato. Mas isso não diminuiu nem um pouco seu sentimento de profunda gratidão por eles. Sem eles como seu ponto de origem, ele não teria nenhum novo começo aqui. Mesmo agora, ele conseguia viver confortavelmente dentro dos muros de Konoha graças ao modesto legado que deixaram para trás. Caso contrário, ele também seria apenas mais um órfão sem nome sob tutela do Estado. A luz do dia continuou diminuindo enquanto chuvas leves começaram a salpicar o chão. Parecia que os próprios céus choravam em luto compartilhado por aqueles que se perderam naquele dia terrível. A multidão diminuiu rapidamente ao lado do monumento memorial. Os mortos foram homenageados, mas a vida seguiu firme para os vivos. Tachibana, no entanto, permaneceu em vigília solene por mais de 1 hora enquanto a chuva torrencial encharcava suas vestes de luto. Somente quando ele finalmente se virou para partir, ele percebeu uma presença inesperada. Aquele cara está aqui. Do outro lado do monumento, um homem solitário permanecia imóvel sob o dilúvio implacável. Ele era um homem que Tachibana reconheceu instantaneamente, Kakashi Atake. Também conhecido como ninja cópia de Konoha, o gênio Kakashi do Sharingan, possuidor do Mangekyou Sharingan. Para ser preciso, apenas Tachibana realmente sabia sobre Kakashi. O Jounin mascarado permaneceu completamente alheio à existência da estranha criança. Esse Kakashi mais jovem parecia estar a mundos de distância do seu equivalente canônico, com seu ar distante e seu comportamento sarcástico. Uma sensação de profundo cansaço do mundo e decadência se apegava a todo o ser do Jounin como uma mortalha sufocante. Tachibana entendia muito bem a turbulência interior do homem. Dentro de 1 ano, de acordo com a linha do tempo de seu mundo original, Obito pereceria, Rin morreria pelas próprias mãos de Kakashi, e seu amado sensei cairia diante da Kyuubi. Foi um milagre que a psique de Kakashi não tivesse se despedaçado completamente sob um ataque interminável de golpes traumáticos. Mesmo mantendo sua sanidade frágil, a angústia que pesava em seu coração não mostrava sinais de cura tão cedo. Com um último olhar para o desamparado Jounin, Tachibana se virou e partiu sem dizer uma palavra de saudação. Este Kakashi ainda operava nas fileiras obscuras da Anbu, com toda a sua existência mergulhada na escuridão. Seria melhor para ambos evitar a intersecção por enquanto. No entanto, os sentidos periféricos de Kakashi ainda discerniam facilmente a presença da criança estranha enquanto ele observava as costas da pequena figura recuando e desaparecendo na chuva torrencial. Uma vez em casa, a sensação expansiva de força crescente que Tachibana havia cultivado nos últimos meses desapareceu em um instante de clareza sóbria. Ele permaneceu a mundos de distância de seus limites absolutos, embora superasse muitos de seus pares. Enfrentar o poder avassalador das bestas com cauda ou dos gigantes do nível Kage o transformou em uma mera partícula insignificante mais uma vez.
Somente redobrando seus esforços para se tornar exponencialmente mais forte ele poderia esperar alcançar o verdadeiro domínio sobre seu destino. No escritório do Hokage, Shizui se ajoelhou respeitosamente diante do terceiro em uma audiência solene. Com esses olhos, estou confiante de que posso reprimir as vozes dissidentes que atormentam meu clã, afirmou o jovem Uchiha com firmeza. Shizui testemunhou em primeira mão a intensificação dos conflitos entre Konoha e sua família. Ele não podia mais ficar parado. Assim, ele decidiu revelar a verdade sobre a habilidade suprema do seu Mangekyou Sharingan Koto Amatsukami para Hiruzen, juntamente com suas intenções de subjugar as mentes dos membros de seu clã presos na próxima reunião. Ele usaria esse poder proibido para suprimir a insurreição iminente antes que ela pudesse nascer. Em relação ao jovem ajoelhado diante dele, o terceiro não pôde deixar de relembrar seu próprio amigo e camarada caído, Kagami Uchiha. Assim como Shizui, Kagami personificava a antítese completa da escuridão tradicional dos Uchiha. Os corações de ambos os shinobi transbordavam de amor brilhante por seu lar. Kagami, se você tivesse vivido mais, talvez a situação fosse diferente agora, Hiruzen lamentou interiormente com um suspiro cansado. Shizui, reconheço a nobre vontade do fogo queimando intensamente em seu coração. Mas não haja tão precipitadamente, agora não é o momento apropriado. Tenho assuntos urgentes na aldeia que exigem minha atenção em outro lugar. Vocês estão dispensados por enquanto. Percebendo a repreensão implícita nas palavras do terceiro, Shizui lançou um olhar grato de reconhecimento. Aos seus olhos, Hiruzen parecia hesitante em endossar o uso de tal habilidade contra seus próprios irmãos de Konoha. Apesar de reconhecer o claro poder e autoridade de nível Kage de Shizui, quão tragicamente enganado permaneceu o pobre tolo. A perspicácia política de Shizui atingiu níveis desastrosos de inépcia. Ele nunca poderia imaginar que, ao revelar seu trunfo, ele estava na verdade se aproximando mais de sua própria ruína. Relate todos os detalhes da nossa conversa para Danzou, declarou o terceiro categoricamente depois que Shizui partiu, voltando seu foco para a papelada da vila. A ameaça representada pelos poderes de controle mental de Koto Amatsukami provou ser catastrófica demais para ser ignorada intencionalmente. Como governante de Konoha, Hiruzen jamais permitiria que alguém sob seu comando exercesse habilidades tão aterrorizantes sem controle. Por enquanto, o coração de Shizui ainda pertencia à Folha, priorizando o bem-estar da vila em detrimento das ambições traiçoeiras de seu clã. Mas e se essa dedicação falhasse? E se ele repentinamente voltasse esse poder indomável contra o próprio Hiruzen? O terceiro jamais permitiria um risco tão inaceitável. Isso marcou o propósito preciso por trás da existência obscura da raiz de Danzou, lidar com tarefas críticas inescrupulosas demais para o envolvimento direto do Hokage. Ao receber o relatório da Anbu, Danzou zombou com desprezo. Ainda fingindo uma hipocrisia tão transparente depois de todos esses anos, Hiruzen, sendo companheiros desde a juventude, a compreensão do Falcão Caolho sobre o terceiro Hokage eclipsou até mesmo a da própria esposa do homem. Essa tentativa descarada de se esquivar da responsabilidade falou muito. Hiruzen procurou preservar sua imagem de santo enquanto fazia Danzou realizar os atos sujos. No entanto, o subversivo Falcão de Guerra não se opôs a ser o bode expiatório. Pelo contrário, sentiu que havia lucrado. Contanto que ele consiga o Sharingan de Shizui, sua força certamente aumentará muito. Capítulo 17. O trágico destino de Shizui foi selado quando o terceiro Hokage e Danzou se voltaram contra ele. Traído pela própria vila que jurou proteger, Shizui enfrentou adversidades intransponíveis. Após uma luta feroz, perdeu um dos olhos para Danzou, que cobiçava o poder dos Uchiha. Desesperado e quebrado, Shizui procurou Itachi, seu único confidente restante e a única pessoa em quem ele ainda confiava. Na beira de um penhasco, Itachi embalava Shizui gravemente ferido, com os olhos cheios de tristeza. Eu falei com você, meu amigo, disse Shizui com a voz fraca e rouca, enquanto seu olho restante ainda sangrava profusamente. Ele recusou a oferta de Itachi de buscar a cura de Tachibana, sabendo que o jovem poderia, sem dúvida, salvar sua vida. É perigoso. Mas a que custo? Privado do poder de seu Mangekyou, a mera sobrevivência tinha pouco apelo para o nobre Uchiha. Em vez disso, isso só colocaria o talentoso curandeiro em perigo desnecessariamente. Mesmo em seus momentos finais, Shizui manteve seus pensamentos voltados para a proteção dos outros antes de si mesmo. Reunindo suas últimas reservas, ele extraiu seu Sharingan restante, pressionando-o na mão trêmula de Itachi. Após a minha morte, o clã certamente entrará em erupção. Só você pode impedir uma rebelião em larga escala, meu querido amigo. Proteja nosso lar, nossa vila, e a honra dos Uchiha. Com essas palavras de despedida, Shizui se lançou nas profundezas sem fundo do cânion. Shizui! Os gritos angustiados de Itachi ecoaram enquanto seu Sharingan girava, 3 tomou e finalmente se desbloqueando no lendário padrão Mangekyou. A notícia da morte de Shizui se espalhou como fogo pelas ruas da vila. Muitos reagiram com total descrença. O renomado Shizui, o mestre número 1 dos Uchiha, foi morto tão abruptamente? Absurdo! Os próprios Uchiha ficaram furiosos e iniciaram imediatamente uma investigação intensiva. Primeiro, eles descobriram a suposta nota de acabar com a própria vida de Shizui, descartando-a rapidamente como uma mentira descarada. Então veio à tona que nem Itachi nem Shizui haviam comparecido à reunião do clã naquele dia, tornando imediatamente o herdeiro do chefe do clã o principal suspeito. No entanto, Itachi se recusou a oferecer qualquer defesa contra as alegações condenatórias. Devido à sua posição de prestígio, o outro Uchiha não podia fazer nada diretamente contra o filho mais velho de Fugaku. Mas uma fenda inevitável havia se formado, uma fenda que só aumentaria a cada dia que passava. Ao perder o poder incalculável e a diplomacia de Shizui, as perspectivas da rebelião Uchiha efetivamente entraram em colapso sem seu catalisador mais forte.
O conflito latente que ameaçava uma insurreição aberta se dissipou tão abruptamente quanto havia transbordado. Ao saber da morte de Shizui, Tachibana não sentiu surpresa, apenas resignação por não ter um confidente viável para conduzir os eventos futuros definitivamente. Entretanto, um tremor inesperado se manifestou nas semanas seguintes à tragédia. A tensão debilitante do Mangekyou Sharingan se intensificou, levando Itachi a procurar os tratamentos de Tachibana com frequência cada vez maior para melhorar sua condição deteriorada. Uma tarde, após uma sessão de rotina, enquanto Itachi se preparava para partir, uma voz familiar gritou: Nii-san. Um sorriso caloroso surgiu nos lábios do prodígio Uchiha ao ouvir o som. Sasuke, você ouviu a mamãe hoje? O adoravelmente petulante Sasuke correu até ele, subindo impetuosamente nas costas do irmão mais velho. Você chegou tarde de novo, Nii-san, acusou o mais jovem com um bufo de indignação. Ultimamente parecia que Itachi passava cada vez menos tempo com seu amado irmãozinho, um fato que Sasuke achava inaceitável. Minhas desculpas, Sasuke. Seu irmão tem muitos deveres que o mantêm ocupado, respondeu Itachi, arrependido. Tentar conciliar seus papéis clandestinos como agente duplo entre a vigilância de Hiruzen e a de seu pai Fugaku provou ser extremamente exaustivo. Bem, eu aprendi a técnica da grande bola de fogo. Você vai treinar comigo amanhã, Nii-san? Sasuke rapidamente o persuadiu, o temperamento de uma criança passando como a brisa. Itachi empalideceu, oferecendo elogios obrigatórios ao seu irmão mais novo antes de recusar novamente, com pesar, para visível desânimo de Sasuke. Numa tentativa desesperada de distrair o garoto desanimado, Itachi abordou um novo tópico. Recentemente conheci um jovem excepcional, mais ou menos da sua idade, um gênio como você, Sasuke. Então, mesmo que seu irmão não possa estar sempre presente, você nunca deve relaxar no seu treinamento. Entendeu? Embora não estivesse totalmente convencido, Sasuke concordou relutantemente, mesmo que fosse apenas para pressionar por mais detalhes. Qual o nome dele? Kamiyo Tachibana. Vocês dois provavelmente serão colegas de classe quando entrarem na academia no ano que vem. Sasuke decorou o apelido desconhecido, um forte sentimento de rivalidade já aceso em seu coração infantil. Kamiyo Tachibana, aquele que tenta roubar o afeto de seu amado irmão. Ele faria esse intruso entender. Itachi pertencia somente a ele. Atim. Naquele exato momento, Tachibana espirrou violentamente durante o jantar com Hinata, despertando a preocupação imediata do jovem Hyuga. Você está bem, Tachibana? Não pegou um resfriado, pegou? Ela se preocupou adoravelmente, com os olhos cheios de terna preocupação pelo bem-estar dele. Só uma coceirazinha, nada mais. Tachibana tranquilizou com sua cordialidade característica, mudando rapidamente de assunto. A querida companhia de Hinata naquela noite representava uma raridade preciosa. Seu extenuante regime de treinamento familiar consumia a maior parte das horas de vigília da pobre garota ultimamente. Observando as bandagens novas envolvendo suas pequenas mãos, Tachibana franziu a testa em angústia antes de gentilmente tomá-las entre as suas. Chakra esmeralda fluiu, apagando cada ferida recém-cerrada em instantes. Tá, Tachibana. O murmúrio tímido de Hinata mal passou de um sussurro enquanto suas bochechas ficavam vermelhas. Embora compreendesse racionalmente as necessidades de sua cura, a proximidade íntima deles acendeu borboletas ardentes que vibravam loucamente dentro dela. O introvertido descendente Hyuga nunca experimentou sensações tão vertiginosas na presença de ninguém. Somente quando estava na companhia terna de Tachibana é que seu coração batia descontroladamente. Hinata, eu entendo seu desespero para ganhar a aprovação do seu pai, disse Tachibana em tom de compaixão. Mas por favor, não se esforce demais com esse treinamento excessivo. Está tudo bem, Tachibana. Este regime vigoroso é uma escolha minha, ela assegurou suavemente, animada pela preocupação tangível dele com seu bem-estar. No entanto, o astuto curandeiro só entendeu metade da verdade por trás dos esforços dedicados de Hinata. Mais do que buscar a aceitação de seu severo pai, ela se esforçou para imitar e acompanhar a diligência incessante de Tachibana, para ganhar o direito de um dia estar ao lado dele como uma igual. Após a refeição terminar, Tachibana insistiu em escoltar a herdeira para casa, apesar de saber que sua segurança estava garantida pelos guardiões Hyuga, 24 horas por dia. Os dois conversaram descontraidamente, chegando até a falar sobre sua matrícula na academia ninja no ano seguinte, enquanto passeavam pelas ruas tranquilas da vila. Capítulo 18. Frequentar a academia ninja não era algo que se podia fazer simplesmente por desejo. Ou se recebia um aviso de admissão ou era preciso possuir um talento excepcional. E Tachibana tinha ambos. O terceiro Hokage Sarutobi Hiruzen mencionou matriculá-lo no ano seguinte há muito tempo. Nesse momento, Hinata ainda estava um pouco preocupada que os dois não seriam colocados na mesma turma. Tachibana, no entanto, não entrou em pânico. Com seu status no coração do terceiro Hokage, ele não era de forma alguma inferior aos descendentes do clã Ino Shikasho. Não importa o que acontecesse, ele definitivamente seria designado para a turma dos 9 novatos. Depois de receber sua garantia, Hinata também se sentiu aliviada. Antes que percebessem, eles chegaram à porta da residência Hyuga. Depois de ver Hinata lá dentro, Tachibana se virou e saiu, mas seus olhos flutuaram um pouco. Ele sentiu um olhar curioso. Observação do seu futuro sogro? E nas profundezas do clã Hyuga, Yashi revirou os olhos e sussurrou. Que chakra horrível, essa é realmente uma criança de 5 anos. Mas isso não é suficiente. No caminho para casa, Tachibana franziu a testa pensativo. Talvez por ser criança, a curiosidade de Yashi não era bem disfarçada. Tachibana sentiu isso muito facilmente. Só que ele não conseguia entender a mentalidade desse futuro sogro. Mas o que era certo era que o caminho com Hinata no futuro definitivamente não seria tão tranquilo. Afinal, seu pai não era o Hokage, seu professor não era o Hokage e seu mestre não era o mestre do Hokage. A família Hyuga era o clã mais decadente de toda Konoha.
Clã cruel, sistema de casas ramificadas, anciãos teimosos. Se ele quisesse que Hinata se casasse e não fosse marcada com o selo do pássaro engaiolado, ele deveria convencê-los com força absoluta. Entretanto, Tachibana não tinha muito medo em seu coração. Se isso realmente o irritasse, seria uma questão simples remover o selo do pássaro engaiolado de toda a casa filial. Ele acreditava que a terapia sistemática certamente poderia alcançar isso. O outono e o inverno chegaram e passaram, e num piscar de olhos, mais alguns meses se passaram. Durante esse tempo, a vida de Tachibana era organizada, e ele praticava a transformação da natureza dos chakras todos os dias. Para sua insatisfação, à medida que as 5 nações se recuperavam, havia cada vez menos atrito. Isso levou a uma diminuição gradual no número de pacientes no hospital de Konoha. Com a força do Shinobi de Konoha, a tarefa de exterminar bandidos e escoltar mercadorias pode ser considerada muito segura. Embora a paz fosse uma coisa boa, Tachibana estava desconfortável. Agora ele recebia muito poucas pessoas feridas todos os dias, e os atributos e pontos fornecidos eram simplesmente assustadores. Embora soubesse que estava um pouco ruim, Tachibana já estava ansioso para quando Nagato viesse a Konoha para dar uma volta. Nesse caso, ele pode ser capaz de sair das sombras. Felizmente, porém, o Uchiha Itachi aparecia com bastante regularidade, e toda vez contribuía com uma boa onda de E-Chakra. Isso fez com que as conquistas de Tachibana no ninjutsu do estilo fogo ficassem atrás apenas do seu ataque principal, o estilo relâmpago, e isso é apenas um benefício colateral. O que realmente entusiasmou Tachibana foram essas 2 recompensas. Tsukuyomi, Amaterasu, as 2 técnicas do Mangekyou Sharingan de Itachi foram todas recebidas. Entretanto, o Tachibana atual ainda não pode usá-los. Somente alcançando o nível do Mangekyou Sharingan, ele poderá liberar essas 2 habilidades. Mas não se preocupe, mesmo que você não consiga despertar o Mangekyou sozinho, desde que tenha pontos suficientes, você pode trocá-los diretamente na loja do sistema. Até mesmo o Eterno Mangekyou. Tachibana recebeu a carta de admissão da Academia Ninja e se apresentará em 3 dias. Isso significa que ele estava prestes a se tornar um glorioso aluno do ensino fundamental no mundo ninja. Tachibana também estava muito ansioso por isso. Dos 9 novatos de Konoha, ele só conhece Hinata e Naruto agora, e o resto deles não teve contato. Ele estava ansioso por esse dia há muito tempo. Entretanto, agora Tachibana ainda tem um problema a resolver. Vovô terceiro, o que você quer dizer? Dentro do escritório do Hokage, Tachibana olhou para o terceiro Hokage, que estava fumando um cachimbo. O guarda da Anbu, que estava escondido no escuro, o ouviu chamando o terceiro Hokage, então sua visão imediatamente ficou ruim, e ele quis sair correndo para dar uma lição em Tachibana. Mas ele foi parado pelo terceiro Hokage. Depois de tanto tempo, seu relacionamento com Tachibana não é mais o que costumava ser, e os nomes se tornaram mais casuais. O terceiro Hokage não achou que havia algo errado nisso, pensando que era uma expressão de proximidade. Tachibana, eu sei que você é bondoso e não quer ver os outros se machucarem. Agora que o mundo ninja está em paz, o hospital de Konoha não está movimentado. Para sua consideração acadêmica, você não precisa ir lá para ajudar por enquanto. Acontece que agora mesmo o terceiro Hokage chamou Tachibana e disse para ele não ir mais ao hospital de Konoha. É por isso que houve uma reação tão violenta. Não tem permissão para ir ao hospital de Konoha? Como ele pode aceitar isso? Isso não cortou o caminho de recebimento de atributos dele? A cabeça de Tachibana imediatamente balançou como um chocalho. Posso simplesmente deixar um clone das sombras me ajudar a ir ao hospital como antes, sem qualquer demora. Agora o terceiro Hokage estava um pouco confuso e não entendia por que ele estava tão obcecado em tratar os feridos. Nesse sentido, Tachibana também justificou e apresentou razões. Vou me casar com alguém no futuro. Quero economizar alguns presentes para o dote agora. Você quer que eu fique aqui no futuro, ou o quê? O hospital de Konoha não estava livre para tratar os feridos. Eles cobrariam de acordo com a gravidade do ferimento e o tempo que levasse. Nos últimos 2 anos, a renda de Tachibana vinda somente do hospital foi suficiente para pagar 4 ou 5 missões de nível A, sem mencionar uma pensão enorme. Ha. Depois de ouvir o que ele disse, o terceiro Hokage também caiu na gargalhada. Ele ainda sabia sobre Tachibana e Hinata e ficou feliz em ver isso acontecer de fato. Com o apoio do clã Hyuga, a possibilidade de se tornar um Hokage também era muito maior. Tachibana era bom em tudo, tinha talento e tinha muita força de vontade. Foi por causa de sua origem pobre que ele não teve muitos apoiadores. Enquanto pensava nisso, o terceiro Hokage finalmente concordou com o pedido de Tachibana. Tudo bem, vá para o hospital com o clone das sombras, como você sempre faz. No entanto, tenho mais uma condição. Falando nisso, o terceiro Hokage fez uma pausa e chamou um Anbu. Vá e destrua todos os documentos de Kamiyo Tachibana no hospital de Konoha e peça aos médicos de lá para não mencionarem isso. Vendo que Tachibana estava um pouco confuso, o terceiro Hokage lhe explicou. Isso também é para protegê-lo. Não use a identidade de Kamiyo Tachibana para ir ao hospital de Konoha durante seu tempo na academia. Vou criar uma identidade ninja fictícia para você e fazer com que você receba um pagamento de acordo com ela. Tachibana não tinha opinião sobre isso. Contanto que os pontos de atributo pudessem ser recebidos, o resto eram detalhes menores. Capítulo 19. 3 dias passaram num piscar de olhos. Logo chegou o dia em que a Academia Ninja começou. Ao longo do caminho, Tachibana viu muitos pais levando seus filhos em direção à escola. Em Konoha ou em todo mundo ninja, ser ninja era uma profissão bem paga. Claro, é um trabalho de alto risco. Mas mesmo assim, muitas famílias ainda esperam ter um ninja em casa. Talvez por falta de talento, eles só podem se tornar genin ou chunin.
mas foi o suficiente para fazer uma mudança qualitativa na vida de uma família. Com o fim da guerra, o terceiro Hokage Sarutobi Hiruzen ajustou a estratégia da Academia Ninja de acordo. Nos anos de guerra, enquanto você quisesse se tornar um ninja, não importava se suas condições fossem boas o suficiente, a escola não recusaria ninguém que viesse. Até mesmo os requisitos de idade para estudantes foram reduzidos bastante. Afinal, a bucha de canhão também teve um papel a desempenhar. Tachibana lembrou que o membro mais jovem admitido na Academia Ninja foi o Gao Uzuki, que foi selecionado com sucesso aos 4 anos de idade. Mas a consequência disso foi se tornar uma muda doente. Em tempos de paz, a Academia Ninja era muito mais exigente. Cultivar um grupo de genin sem potencial não seria útil para a vila, então era melhor selecioná-los diretamente. Entretanto, não importava quão altos fossem os requisitos, eles não teriam efeito sobre as famílias relacionadas e facções poderosas como Tachibana. Quando ele chegou ao portão da Academia Ninja, ela já estava lotada de pessoas. Tachibana também não deu nenhum passo à frente, apenas ficou sozinho sob uma grande árvore, como se o barulho ao redor não tivesse nada a ver com ele. É que seus olhos estavam constantemente procurando a multidão. Sem mencionar que isso realmente o fez descobrir alguns conhecidos. Nara Shikamaru, Akimichi Shoji e Yamanaka Ino. O trio Ino Shikasho nunca saiu, todos seguindo seus respectivos pais. Inuzuka Kiba e Aburami Shino também apareceram. Ei, Shikamaru, Shoji, olhem ali, aquele garoto é tão bonito. Os olhos de Ino brilharam e ela viu Tachibana encostado na árvore. E Tachibana também notou o olhar dela, os olhos dos dois se encontraram, e Tachibana sorriu levemente. Ino abaixou a cabeça timidamente e disse animadamente para os dois ao seu lado. Shikamaru com uma cabeça de abacaxi suspirou impotente. Tão problemático. Quando meninas de 6 anos começaram a ficar loucas por garotos. No entanto, ele ainda olhou na direção que Ino disse. Bem, ele é realmente bonito. Shoji não respondeu e continuou imerso em seu saco de batatas fritas. Shikamaru, você acha que ele terá uma aula conosco? Se aquele cara bonito for para outra aula, vou me arrepender pelo resto da minha vida. Shikamaru ficou um pouco desamparado e depois de observar, disse a Ino, não se preocupe, ele definitivamente será designado para a nossa turma. Ele tem uma carta de admissão em sua posse, e geralmente aqueles que são admitidos pela carta estão na mesma turma. Quanto ao motivo, ele não explicou. Essas não eram coisas que Ino conseguia entender. Ino também não se importava, ela só sabia que Shikamaru raramente cometia erros, e isso bastava. Depois de um tempo, outro peso pesado apareceu. Uchiha Sasuke. O clã Uchiha era um dos 4 clãs nobres de Konoha, e toda vez que um aparecia, eles eram bajulados. No entanto, Tachibana ainda o admirava. O ki de combate e a capacidade de visão de Sasuke eram mais de um nível mais fortes que os de Naruto. Afinal, Naruto não passava de um idiota. E o ninjutsu, o taijutsu e até mesmo a manipulação de shuriken de Sasuke eram extremamente impressionantes. Foi Uchiha Itachi quem trouxe Sasuke para a academia hoje, e a aparição dos dois também causou comoção. Não apenas pela aparência altíssima dos irmãos, mas também pelo prestígio do clã Uchiha. Aos olhos de muitos, já que havia um Uchiha nesta turma, então o melhor aluno devia ser do clã deles. Depois de se inscreverem, os dois não saíram diretamente. Em vez disso, ele caminhou em direção a Tachibana sob a liderança de Uchiha Itachi. Tachibana-san, por favor, cuide de Sasuke no futuro. Nissan? Os olhos do irmão mais novo estavam cheios de dúvidas, e ele não entendia por que seu irmão mais velho diria aquilo. Mas ele refletiu rapidamente. Tachibana, Kamiyo Tachibana? Era esse o gênio que seu irmão mais velho mencionou? Imediatamente, o olhar de Sasuke para Tachibana ficou cheio de hostilidade. Foi ele quem roubou a atenção do irmão mais velho. Tachibana ficou um pouco confuso. O complexo de irmão do jovem Uchiha era tão sério nessa fase? Foi uma saudação simples e seus olhos mudaram. Pensando dessa forma, ele já estava bastante infeliz. Quanto mais você ama algo agora, mais você odiará depois. No entanto, isso pode não ser algo ruim. Em vez de recuar, Tachibana avançou e lançou um olhar desafiador para Sasuke. O jovem Uchiha era uma grande mina de ouro em atributos e tinha muitas coisas boas nele. Um dos mais críticos era o chakra de Indra. Agora, ao provocar o jovem Uchiha no futuro, ele seria capaz de forçá-lo a agir contra si mesmo. Uma pedra para 2 coelhos. Naquele momento ele poderia derrotá-lo e colher uma rodada de atributos. Com certeza, quando Sasuke viu os olhos provocadores de Tachibana, seus dentes cerraram imediatamente. Itachi, ao lado, testemunhou tudo e não disse nada. Na opinião dele, era apenas uma interação infantil entre 2 crianças. Tachibana não se incomodou mais com Sasuke, porque Hinata também havia chegado. Olhando para Yuga e Ashi ao lado dela, ele não se aproximou para cumprimentá-los. No entanto, os dois estavam de bom humor, olhavam-se com carinho e nada era dito. Apenas os punhos de Ashi se fechavam e afrouxavam. Esse garoto fedorento ousou flertar com a filha abertamente e descaradamente, mesmo sem ter tido sucesso. Ela tem apenas 6 anos. Capítulo 20. Com o fim das inscrições, a academia também iniciou rapidamente as provas de avaliação. Tachibana simplesmente usou a técnica do clone e passou no teste com sucesso, e foi classificado na classe de elite. Sasuke também não ficou para trás, usando a técnica de transformação para se tornar a imagem de seu próprio irmão Itachi, com uma performance igualmente deslumbrante. Um após o outro, outros membros dos 9 novatos também começaram suas avaliações. Era inegável que as crianças dos clãs ninjas haviam aumentado a distância entre elas e os plebeus desde a infância. Assim como o trio Ino Shikasho, Inuzuka Kiba, Aburami Shino e outros, todos passaram no exame com facilidade, e suas notas foram muito boas.
Os filhos dos plebeus dependiam apenas do talento. Se tivessem sorte, eles poderiam entrar na classe de elite. Espere por mim. Quando Iruka, que estava encarregado da avaliação, estava prestes a sair, Naruto finalmente chegou. Sob os olhares enojados de muitas pessoas, ele entrou correndo ofegante. Sim, desculpe, dormi demais. Com um olhar inexpressivo, Tachibana suspirou. Ele sabia que Naruto não era confiável e foi lembrá-lo disso ontem. Acontece que ele ainda estava atrasado hoje. Ainda assim, com a resistência do clã Uzumaki e a carta de recomendação do terceiro Hokage Sarutobi Hiruzen, ele entrou na classe de elite sem nenhum risco. Ei, Tachibana! Depois que Iruka anunciou os resultados da colocação, Naruto encontrou Tachibana cheio de energia. Idiota, eu não disse para acordar cedo hoje. Tachibana revirou os olhos e gritou com Naruto. Hahaha, Naruto coçou a nuca, um pouco envergonhado. Eu estava tão animado ontem à noite que esqueci de ligar o alarme. Mas não importa, eu já entrei na academia ninja e definitivamente me tornarei Hokage no futuro. Olhando para o idiota de sangue quente, Tachibana queria ficar longe desse cara. Foi simplesmente acabar com a própria vida socialmente. Vamos, vou te oferecer um ramen Shiraku, não seja tímido agora. Tachibana insistiu apressadamente, puxou Naruto e saiu, enquanto lançava um olhar para Hinata, que ainda o encarava. Hoje não era um dia muito propício para os dois se reencontrarem, mas os dias na academia ainda seriam longos no futuro. Por outro lado, Hyuga Yashi olhou para as costas de Naruto com uma expressão um tanto incerta. Em sua função, ele naturalmente sabia muitas coisas. Não havia realmente nenhum problema em abordar o Jinchuriki da 9 caudas tão abertamente? Yashi de repente sentiu que o passado por trás de Tachibana não era tão simples. Noite. Após completar o treinamento de hoje, Tachibana voltou para casa com o corpo um pouco cansado. Embora a academia começasse amanhã, ele não ficaria para trás em seu treinamento diário. Talvez isso tivesse se tornado parte de sua vida. Personagem: Kamiyo Tachibana. Idade: 6 anos. Constituição: 658. Despertar do corpo sábio. Espírito: 459. Sharingan não desperto. Chakra: 18,6. Habilidades: várias. Pontos: 8.963. E comentários: físico superior, chakra de nível Kage, você já tem a força de um Jounin de elite apenas inexperiente. Mais de um ano se passou e além do aumento nos atributos básicos, o controle de Tachibana sobre o ninjutsu se tornou cada vez mais profundo. Muitos dos ninjutsus chegaram até o nível 7, que era o nível que o ninjutsu característico dos Jounins de elite conseguia atingir. No entanto, Tachibana descobriu que cada nível subsequente lhe custaria muita experiência. Afinal, quanto maior o nível do ninjutsu, maior a diferença de poder. Querendo igualar a arrogância de Madara, era provável que tanto o nível de ninjutsu quanto o nível de transformação da natureza precisassem atingir o nível 9, ou até mesmo o nível 10 completo. Aos 6 anos de idade, Tachibana tinha o poder de um Jounin de elite e com a adição de seu chakra e físico aterrorizantes, ele podia até mesmo atingir o nível Kage. Isso já era uma conquista notável, mas ele ainda estava um pouco insatisfeito. Tachibana sentiu que seu desenvolvimento já estava um pouco desequilibrado. Embora seu físico fosse forte, ele não havia aprendido sistematicamente nenhum taijutsu ou arte de combate corpo a corpo. Ele só podia lutar contra o inimigo com reflexos fortes e força bruta. Além disso, depois de todo esse tempo, mesmo após a morte de Shizui, seu Sharingan não havia despertado. Tachibana também refletiu sobre essa questão. Nas análises de muitos especialistas em sua vida passada, foi dito que o despertar do Sharingan estava relacionado ao poder espiritual. Mas sua força mental atual definitivamente não era fraca, então por que ela nem sequer manifestou um único Tomoe? Era realmente necessário ter alguma perturbação emocional violenta? Depois de pensar muito por um longo tempo, Tachibana não tinha ideia, então ele teve que ir passo a passo. Quanto aos pontos em mãos, Tachibana não tinha planos de usá-los agora. Ele já havia escolhido seu alvo. Semente de chakra da 9 caudas, 15.000 pontos. Descrição do produto. Esta é a semente do chakra da 9 caudas. Após entrar no corpo do anfitrião, ela crescerá sozinha. A forma final é o chakra da 9 caudas em seu auge, e o modo de chakra da 9 caudas pode ser ativado. Nota: este é um agregado de chakra, que é inconsciente e não pode ajudar o anfitrião a condensar o chakra natural. Apenas uma única semente de chakra se aproximava do valor do Rinnegan, quase igual ao eterno Mangekyou Sharingan. É claro que o Mangekyou eterno precisava ser trocado passo a passo e não poderia ser obtido do nada, então seria muito mais caro no geral. Mas isso foi suficiente para o valor desta semente. Nos 6 anos seguintes, Tachibana basicamente não enfrentaria nenhum perigo e tinha fundos para salvar os pontos em sua posse, em troca de uma mercadoria com crescimento tão exponencial. Na loja, também havia sementes de chakra das outras 8 bestas com cauda. Se Tachibana resgatasse todas as sementes de chakra e permitisse que elas crescessem até atingir seu poder máximo, isso também significava que ele teria seu próprio 10 caudas. Efetivamente, o poder dos 6 caminhos aumenta. Pensando nisso, até a forte força mental de Tachibana vacilou um pouco. Enquanto ele se tornasse o Jinchuriki do 10 caudas em todo o mundo ninja, apenas o progenitor, Kaguya Otsutsuki, que estava selado na lua, poderia ser seu oponente. Capítulo 21. Na manhã seguinte, Tachibana se vestiu e invocou um clone das sombras. De acordo com o arquivo fornecido pelo terceiro Hokage Sarutobi Hiruzen, o clone das sombras havia se transformado em um jovem ninja de aparência comum. Lembre-se, seu nome agora é... Falando nisso, Tachibana ficou um pouco envergonhado. O que foi mesmo? Ele esqueceu o nome atribuído e pensou nele por um longo tempo antes de se lembrar. Seu nome é Yuzuki Kazaki e quando perguntado, você diz que foi atribuído pela Ambu. O clone das sombras assentiu sem expressão e foi direto para o hospital. Era apenas uma ferramenta sem emoções.
Quanto ao clone das sombras que foi à floresta de Konoha em busca de feras, Tachibana não o enviava há muito tempo. Por causa de sua dolorosa descoberta, essas feras comuns só podiam lhe fornecer pontos de atributo únicos. Mais de um ano se passou, e os animais perto de Konoha foram caçados quase até a exaustão por ele, às vezes não encontrando nenhum por 1 ou 2 dias. Simplesmente, ele não desperdiçaria mais seus esforços com eles. Depois de fazer isso, Tachibana foi para a Academia Ninja para a aula da primeira série. Nesse momento já havia muitas pessoas na sala de aula. Tachibana procurou ao redor e logo viu Hinata lá atrás. Bom dia, Hinata. Sem hesitar, ele foi direto para o lado de Hinata. Bom dia, Tachibana-kun. Hinata mostrou um sorriso tímido, e era óbvio que ela estava de bom humor. O motivo também estava relacionado a Tachibana. A partir de hoje, eles poderão ficar juntos todos os dias. E a aparência excepcional de Tachibana também atraiu a atenção de todas as meninas da turma. Ele é tão bonito, qual é o nome dele? Eu também não sei, vamos perguntar depois. Nem pense nisso, um menino tão bonito deve ser o pai dos meus futuros filhos. As meninas conversavam muito, enquanto os meninos olhavam para Tachibana com olhos invejosos. Esse menino fedorento e bonito, como ele pode ser tão legal no primeiro dia de aula? Olá, meu nome é Yamanaka Ino, prazer em conhecê-la. Só então Tachibana percebeu que o trio Ino Shikasho estava sentado na primeira fila, e Ino o encarou sem piscar. Ele também gostava bastante dessa garota direta. Especialmente na era Shippuden, o corpo atraente e o cabelo loiro deslumbrante de Ino realmente atraíram muita atenção. Olá, meu nome é Kamio Tachibana, quem são os dois ao seu lado? Olhando para o atordoado Shikamaru e para um shoji comendo lanches, Tachibana perguntou de forma confusa. Ei, não coma isso, Shikamaru. Ino ficou um pouco envergonhada, seus amigos sempre pareciam pouco confiáveis, e isso a deixava constrangida. Que chatice. Shikamaru se animou à força e cumprimentou Tachibana. Nara Shikamaru, este é Akimichi Shoji. Vendo o ocupado Shoji com a boca cheia, Shikamaru teve que apresentá-lo. Tachibana também os cumprimentou. Quanto a Hinata, como filha mais velha da família principal do clã Hyuga, o trio Ino Shikasho naturalmente a conhecia. Ino era muito alegre e extrovertida, e os dois conversavam muito alegremente. Nesse momento, houve uma comoção na sala de aula e descobriu-se que Sasuke havia chegado. O nome do clã Uchiha aliado à sua excelente aparência. Sasuke não era menos atraente para as meninas do que Tachibana. Mesmo com o rosto frio, ele era mais atraente que Tachibana. Afinal, crianças dessa idade adoram coisas legais e distantes. O que outro menino bonito e fedorento. Tachibana ficou surpreso e se virou para ver que era Naruto. Naruto, quando você chegou aqui? Naruto olhou para Tachibana com ressentimento. Eu estava sentado aqui antes de você chegar. Tachibana sorriu envergonhado. Ele só tinha visto Hinata quando entrou, mas foi puxado de lado por Ino, e não percebeu que Naruto estava sentado atrás dele. Entretanto, Naruto e Sasuke ainda não haviam feito contato, então a tensão não era palpável. O vínculo deles como transmigrantes de Indra e Ashura deve ser reacendido? Em sua vida passada, Tachibana ouviu um ditado. Dizia-se que Indra e Ashura reencarnavam constantemente porque gostavam da emoção de se apaixonar e tentar matar um ao outro. Dessa forma, eles poderiam passar mais tempo juntos. Olhe para Senju Hashirama e Uchiha Madara, depois Naruto e Sasuke. Inexplicavelmente, Tachibana realmente sentiu que essa afirmação era bastante plausível. O sinal tocou para o início da aula. Iruka entrou com uma pilha de documentos e um sorriso forçado no rosto. Este ano também foi a primeira vez que ele se tornou professor e ele estava muito nervoso, especialmente na classe de elite. Havia muitos futuros herdeiros dos clãs ninja. Isso fez sentir muita pressão. Ainda assim, um bom treinamento colocou Iruka em forma rapidamente. Depois de fazer algumas apresentações, ele também pediu que os alunos se apresentassem um por um. Havia cerca de 30 pessoas na turma e como Tachibana foi um dos primeiros a chegar, não se interessou e rapidamente pulou sua vez. Por fim, chegou a vez dos dois protagonistas. Meu nome é Uchiha Sasuke, e meu sonho é me tornar um ninja tão poderoso quanto meu irmão e herdar a glória do clã Uchiha. Quando ele disse essas palavras, ainda havia uma expressão fria em seu rosto. Digno de ser a reencarnação daquele que fingiu escapar da maldição do ódio. Tachibana percebeu claramente que a pequena Sakura, que havia passado despercebida o tempo todo, estava corando e encarando Sasuke. Meu nome é Yuga Hinata, meu sonho é... No final, a voz de Hinata era tão fina que nem mesmo Tachibana, que estava ao lado dela, conseguiu ouvi-la. Mas olhando para o olhar que ela lançou discretamente para ele, ele sabia que aquilo devia ter algo a ver com ele mesmo. Meu nome é Uzumaki Naruto. Meu sonho é me tornar Hokage e ser reconhecido por todos. Quando chegou a vez de Naruto se apresentar, ele bateu na mesa animadamente e se levantou, falando com grande entusiasmo. No entanto, a resposta foi muito monótona. Aos olhos da maioria das pessoas, havia apenas desdém e ridículo, como se zombassem do sonho absurdo de Naruto. Até Iruka só conseguiu sorrir sem jeito. Este não era o Iruka que reconheceria Naruto no futuro. Seus pais também morreram no ataque da Kyuubi, o que levou ao preconceito contra Naruto. Ok, você pode se sentar, Naruto. Droga, Naruto disse freneticamente, eu vou ser Hokage. Eu acredito em você, Naruto. Uma voz suave ecoou na sala de aula silenciosa. Tachibana olhou para Naruto seriamente. Acredito que você pode se tornar um Hokage que todos reconhecerão. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.